Olá, antes de tudo, eu me chamo Josiel, eu sou brasileiro e sou professor de português para estrangeiros. Se você está aqui, eu imagino que você já praticou um pouco do português, já conhece um pouquinho do português e por alguma razão você quer se aprofundar mais no idioma, né? Não sei se você quer somente viajar ao Brasil ou melhorar suas oportunidades de trabalho ou, não sei, fazer amizades com brasileiros ou realmente conhecer um brasileiro ou uma brasileira num âmbito um pouco mais de relacionamentos, né? Mas enfim, eu me chamo Josiel, eu tô aqui para te ajudar a realmente entender o português falado no Brasil, né? Você sabe que se você fala espanhol, você sabe que o português e o espanhol, eles são bem parecidos, né? Você já viu que, enfim, você vê o idioma escrito, às vezes parece um espanhol da Temu, como eu já escutei antes. Parece um espanhol, mas não é, né? Então, muitas coisas são iguais, tem algumas as suas peculiaridades. Nesse momento que você está começando, você precisa saber que as coisas que mais mudam no português para o espanhol, primeiro, claro, que é a pronúncia, né? A pronúncia do português é bem peculiar, então você precisa dar um pouco de atenção na pronúncia, praticar com música, realmente escutar como a gente fala no Brasil, né? Que realmente é uma das coisas que mais mudam, né? Também a questão da estrutura em si do idioma, né? Porque uma coisa interessante do português é que no português a gente usa muito mais os gêneros, né? No espanhol, claro que os gêneros são uma coisa importante, mas o português ele tem uma peculiaridade maior na utilização das preposições, né? A gente vai ter preposição de, depois a gente tem da e do, a gente tem a preposição em, na, no, pelo, pela. Tem várias contrações com os pronomes demonstrativos também, como a gente fala, por exemplo, eu gosto desta casa, né? E não eu gosto de esta casa. A gente acaba juntando um pouco esses dois e a gente faz muito isso no português, né? Tem muitas contrações que aparentemente não aconteceria no espanhol, né? Então, antes da gente realmente entrar em tudo que realmente acontece no português, a gente vai praticar uma introdução pessoal, né? A gente tem um nosso querido amigo Marcos aqui no texto em que ele vai se apresentar e falar um pouquinho dele, né? Então vamos primeiro ler, e daí a gente vai analisar um pouquinho cada coisa que a gente precisa saber aqui. Ele diz: Oi, prazer. Então, vê que ele diz prazer, né? Com esse Z, a letra Z no português, ela é bem mais forte, ela tem essa vibração, né? Z, mais similar à letra Z do inglês. Por exemplo, oi, prazer, eu sou Marcos e tenho 29 anos. Eu sou do Brasil, eu sou de São Paulo e moro no Rio de Janeiro. Eu gosto de ir ao cinema e também gosto de ir à praia e à academia. Eu gosto muito de visitar outros países e conhecer novas culturas. Às vezes viajo com a minha namorada Ruth. A gente está junto há 8 meses. Ela também é do Brasil. Ela é de Salvador e mora no Rio há 7 anos. Ontem foi o nosso aniversário de namoro. Nós fomos a um restaurante para comemorar. Obviamente, no cotidiano a gente não fala assim. Aqui a gente tem algumas peculiaridades de pronúncia, como por exemplo, você vê que eu pronuncio Rio, né? Rio. Então é o Rio de Janeiro, né? A gente não fala Rio, a gente fala Rio. Talvez aí no sul do Brasil a gente tem algumas cidades do sul que tem esse R forte, né? Mas não é algo muito típico do Brasil. É, então a gente fala Rio, a gente fala também Ruth. Então o nome da namorada dele é Ruth, né? Então sempre que a gente tem uma letra R
ao começo de palavras, a gente pronuncia mais como um H, né? Então é o rio e Ruth. Rio e Ruth. Você viu também o som do Z, né, em prazer, que eu já mencionei. Prazer. Outra coisa peculiar do português é a junção dessas duas letras aqui. NH. A letra N e a letra H juntas fazem um som similar ao da letra N do espanhol, né? Então aqui você pode pronunciar tenho, tenho. A mesma coisa acontece no possessivo minha, minha. Tenho, minha. Tenho, minha. Claro que, na verdade, na prática, esse som ele é realmente só um som nasal. A gente não, a gente acaba não pronunciando tenho, mas sim tenho, tenho, tenho. Soa mais ou menos assim. Eu tenho 29 anos. Ou eu tenho 29 anos. A minha namorada ou a minha namorada. Minha. A minha namorada. Ruth. É, bem, aqui só algumas coisinhas de pronúncia. Agora eu não quero esticar muito este tema. O que eu queria mencionar realmente nesse texto são esses aspectos de, primeiramente, gênero, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, ele diz minha namorada. Então a gente tem um possessivo para algo que pertence a mim e a gente vai dividir esse possessivo em dois. Isso sempre acontece no português, tá? Então você vai ver, por exemplo, se eu quero falar, ao invés de namorada, se eu uso os substantivos carro e casa, se pertence a mim, eu vou utilizar meu para o carro e minha para a casa. Meu carro, minha casa. Meu carro, minha casa. Então a gente sempre vai dividir dependendo do gênero do que a gente se refere, né? Dependendo do gênero desse substantivo. Então, como carro é masculino, eu utilizo meu. Como casa é feminino, eu utilizo minha. Meu carro, minha casa. A mesma coisa se eu falo, por exemplo, pai e mãe. Pai e mãe. Papá, mamá. Father and mother. Pai e mãe. Eu vou utilizar meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Duas coisinhas que você provavelmente vai comer no Brasil, a não ser que você seja vegano ou vegetariano, é carne e frango, né? Carne e pollo, ou meat and chicken, carne e frango. Aqui a gente vai ter carne de gênero feminino e frango de gênero masculino. Então, se eu quero dizer que a carne pertence a mim, eu vou utilizar o possessivo de gênero feminino, que seria minha. Opa, minha. Minha carne. Minha carne. E o frango, como é de gênero masculino, seria meu. Meu frango. Minha carne, meu frango. A mesma acontece quando é algo que pertence a você. Para os possessivos de algo que pertence a você, a gente vai utilizar seu e sua. Seu e sua. Então, seu carro, sua casa. Seu masculino, sua feminino. Seu pai, sua mãe. Logo, com carne e frango, utilizaríamos sua carne e seu frango. Sua carne, seu frango. Vou colocar aqui na tela a tabela com os outros possessivos para você saber. Mas você ainda vai praticar de maneira um pouquinho mais extensa
e de maneira mais explicada também esse tema. Mas enfim. Aqui um exemplo de quando os gêneros acabam influenciando mais no português, né? Outro caso que ele também vai ser importante vai ser no caso das preposições, né? Porque a gente no português faz muitas contrações, coisas que normalmente não acontecem no espanhol, né? Por exemplo, você vê que ele fala no começo do texto, eu sou do Brasil, e essa sempre é uma das maiores confusões. Quando utilizar do, quando utilizar da, quando utilizar de. Calma que tem uma regra, também tem exceções. Mas em geral, você precisa primeiro saber os casos que a gente utiliza os gêneros em português, os artigos definidos, né? Isso a gente chama de artigo definido quando a gente se refere a algo específico, né? Quando a gente está especificando algo numa frase. Então, por exemplo, eu posso falar que o frango está bom, o frango está bom, ou o frango está ruim, o frango está ruim, não está bom. A carne está boa, a carne está boa. A carne está ruim, a carne está ruim. Então você vê que aqui a gente já tem um outro caso de mudança de gênero, né? Se eu estou qualificando alguma coisa de maneira positiva, a gente utiliza bom para algo masculino e boa para algo feminino. Por isso é que a gente utiliza bom dia, mas a gente diz boa tarde e boa noite. Dia sendo um substantivo masculino, tarde e noite sendo feminino, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Então, os artigos definidos é para a gente especificar alguma coisa. A gente vai ter o para os artigos masculinos, os para os artigos masculinos plurais, a e as, né? Isso no espanhol é equivalente a el ou los e la ou las, né? Onde no inglês seria simplesmente the, basicamente. Então, el pollo está malo, o frango está ruim. La carne está mala, a carne está ruim, né? Então, os artigos definidos a gente vai utilizar no caso de especificar alguma coisa. A gente também utiliza esse artigo no português com nomes próprios, né? E esses nomes próprios incluem nomes de países e também pessoas, continentes e algumas outras coisinhas. E a gente também vai utilizar antes de possessivos, quando a gente especifica. Por exemplo, o meu carro. Estou especificando que é meu carro. Então eu vou dizer o meu carro. Enfim, então esses são os casos que a gente utiliza o artigo definido. Então, como a gente utiliza o artigo definido com países, aí entra o X da questão. Aí entra lá X, aí entra o X da questão. Por quê? Porque quando eu me refiro ao Brasil, por exemplo, eu digo o Brasil é um país lindo. Eu normalmente me refiro ao Brasil utilizando o gênero masculino, o Brasil. Logo, quando eu vou utilizar a preposição, isso que acontece. Eu utilizo o verbo ser, eu sou. A preposição que vai junto do verbo ser é a preposição de, assim como no espanhol. E a gente vai ter o gênero antes do Brasil, o Brasil. O Brasil é um país de gênero masculino, logo a gente utiliza o artigo o. Quando a gente junta tudo isso, a preposição de se junta com o artigo o, logo se transforma em do. Eu sou do Brasil. Logo, quando eu me refiro a um país que seria de gênero feminino, como por exemplo a Argentina. A Argentina é um país de gênero feminino, logo a gente vai dizer eu sou de mais a se junta e se transforma em da. Eu sou da
Argentina. Eu sou da Argentina. Então, sempre vai depender do gênero do país, né? Como você vai dizer também, eu sou da Colômbia, eu sou do Uruguai, do Chile, da Venezuela. Então, depende sempre do gênero do país, né? E também vão ter casos de alguns países neutros, ou seja, sem gênero. Se o país não tem gênero, o que acontece? A gente não vai precisar utilizar o artigo, ou seja, não vai ter nenhum artigo aqui. Se não tem nenhum artigo aqui, que vai ser, por exemplo, o caso de Portugal. Portugal é um país de gênero neutro no português. Isso significa que, na hora de construir essa mesma frase, eu sou de Portugal, eu não tenho nenhum gênero para adicionar antes. Por isso, a frase se mantém como de, eu sou de Portugal. E por que ele fala de São Paulo? Em resumo, cidades não têm gênero. Cidades não têm gênero. Existem algumas poucas cidades que vão ter gênero, como por exemplo, o Rio. O Rio é uma cidade de gênero masculino. Eu sei, é muita coisa para processar agora, mas eu só quero que você saiba algumas coisas importantes do português, tá? Você vai praticar com mais detalhe e mais calma e vai fazer mais sentido com o tempo, né? Mas isso é uma das coisas que você precisa saber ao começo. Então você vê que o português ao começo parece a mesma coisa, mas aí você vai entrando e vai vendo que tem algumas coisas especiais, né? Enfim, aqui essas são as primeiras coisas que eu queria mencionar, né? Então, como eu falava ao começo, as coisas mais importantes que você precisa saber para iniciar é a pronúncia, né? E as coisas chave, né? Que são mais importantes que mudam de um idioma para o outro, como é o caso dos gêneros, das contrações e logo também um pouco das conjugações, né? A gente tem vários verbos irregulares do português, né? Como é o caso do verbo ter, eu tenho, e alguns outros que a gente vai ver. Então, isso é tudo para iniciar, logo mais a gente vai começar a praticar isso de maneira mais profunda.